Querido, existe um clamor dentro do nosso coração. A maior verdade dentro de nós. Culto. Escute isso. E muitas das vezes nós nos encontramos tão frios e nós não sentimos a presença dele. E querido, não se culpe, não deixe que Satanás coloque culpa sobre você. Você diz: Ricardo, eu venho disposto a buscar, eu venho disposto a falar com Deus, mas quando eu chego parece que existe algo me prendendo. Parece que eu me encontro frio, a presença de Deus está aqui, mas parece que eu não consigo sentir. Durante 3 anos da minha vida eu me encontrei dessa forma. Eu buscava, eu tentava, eu me encontrava diante dos cultos, diante dos louvores, diante das orações, e parecia que existia algo errado. Até entender que existe uma aliança diária com Deus. E essa aliança, ela precisa ser renovada todos os dias. Assim como pecamos todos os dias, existe uma aliança a ser renovada todos os dias. A aliança entre pai e filho. E quando nós insistimos, façam um devocional, busquem por Deus, nós dizemos, refaçam as suas alianças. Quando nós dizemos, busque a palavra, leia a palavra, busque nos louvores, ore mais, nós dizemos, busque a renovação da aliança. E quando nós nos encontramos dessa forma, nós nos sentimos as piores pessoas. Nós dizemos, Senhor, eu sou tão pecador, tão falho. Mas existe um sacrifício que jamais será desfeito. O sacrifício que levou sobre si todas as dores, todas as culpas, todos os pecados. E remove do nosso meio toda a iniquidade. Jesus, essa noite nós te buscamos de todo o nosso coração. A gente vem diante desse culto de oração e da palavra de Deus, disposto a falar contigo. Eu queria que agora você orasse, antes da gente encerrar esse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse realmente, contasse no íntimo do seu coração, você e Jesus agora. Jesus precisa algo. Eu preciso sacrificar algo. Eu preciso remover do meu coração algo, da minha mente algo, para que o Senhor venha, para que o Senhor se achegue. Se existe algo me prendendo, alguma corrente, algo colocada por Satanás, remove agora da minha mente. Remove agora do meu coração isso. Feche os seus olhos e diga isso. Jesus, remove agora com todo o poder e autoridade que tem o teu nome. Remove do meu coração toda a frieza. Remove do meu coração toda a angústia. Remove do meu coração todo o medo. Jesus, mas eu quero te sentir novamente. Porque nós provamos desse amor. Continuamente sobre o altar, e não se apagará, não, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não, não. E o fogo arderá sobre o altar, sobre o altar, não, não.
Jesus. Vamos receber a Lilinha, nossa diaconisa Lilian. Amém? Levanta as mãos para cá, vamos orar sobre essa mulher de Deus. Pai, nós estamos aqui essa noite, cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. E nós apresentamos, Senhor, a vida da Tua serva mais uma vez, para ser instrumento nas Tuas mãos, para abençoar essa casa de uma forma tremenda, Pai. Então usa ela para que seja feita a Tua vontade nesse lugar. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Boa noite. Gente, todo mundo com fome hoje? Boa noite. A paz do Senhor Jesus, amém. Hoje nós vamos, bem rapidinho, né? Começar e terminar. 2 João, capítulo único. Você abre aí já, amém? Vamos fazer o estudo deste livro, desta carta especial. Um conteúdo pequeno, mas grandioso para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre 2 João. 2 João é o 63º, é o livro 63 da Bíblia. E é o 24º do Novo Testamento, amém? Esse livro foi escrito pelo apóstolo João, né? Logo no primeiro versículo ele vai citar o presbítero. E lá no primeiro século, quando se falava o presbítero, o pessoal já sabia quem era. Era João. Porque todos os apóstolos eram presbíteros, mas o presbítero era João, assim como era, né, o evangelista, o apóstolo do amor, né, que escreveu as cartas de João e o Apocalipse e o Evangelho de João, amém? Aleluia. Eu quero antecipadamente já pedir aí pro Luiz colocar para mim 1 Coríntios 10:12, porque é bem interessante. Diz assim: portanto, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. E alguns estudos citam essa passagem de 1 Coríntios 10:12 como um perfeito subtítulo para 2 João. Amém? Vamos lá, primeiro versículo. 2 João. Do presbítero para a querida senhora e os seus filhos, a quem amo de verdade, não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam vocês. Nós os amamos por causa da verdade, que continua em nós e estará conosco para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, o seu Filho, esteja conosco em verdade e em amor. Aqui ele vai falar para quem João está escrevendo esta carta, né? Ele diz para a senhora eleita e para os seus filhos. Segundo os estudos, essa senhora eleita pode se tratar de uma pessoa específica e os seus filhos, ou pode se tratar também da igreja. Amém? Vamos continuar. 4. Eu fiquei muito feliz quando soube que alguns dos seus filhos
vivem de acordo com a verdade, como o Pai nos mandou viver. E agora, querida Senhora, eu lhe peço que nos amemos uns aos outros. Não lhe dou um mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o começo. Esse amor quer dizer isto: viver uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, como vocês ouviram desde o começo. Aleluia. Como vocês ouviram desde o começo. O mandamento é este: continuem a amar uns aos outros. Continuem a amar uns aos outros. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui João vai enfatizar a importância de amar uns aos outros, né? De você estar em comunhão com os seus irmãos, de você estar em oração, de estudarmos juntos, de praticarmos a palavra. E ele enfatiza também a necessidade da obediência aos mandamentos, né? E ele cita que não é nada novo, né? Como o Senhor Jesus já citou lá antes, né? O mandamento do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Amém? Ele fala da alegria, que ele fica muito feliz, né, por ele saber que os filhos vivem de acordo com a verdade que o Pai mandou viver. Ele vem falar isso e ele se alegra muito. E eu venho me lembrar de algo muito interessante em nossas vidas, que acontece mais ou menos assim. Às vezes, uma pessoa que não conhece a Cristo, e tem alguém da família que está servindo a Deus, está no caminho de Deus, mas de repente ele cai. E essa pessoa, o que acontece com ela? Essa pessoa, não a que caiu, mas aquela que não conhece a Cristo. Ela olha para o outro, ele estava lá com os crentes, estava tão bem, que pena que ele caiu. A pessoa se entristece, mesmo não conhecendo a Cristo. Você imagina sendo nós irmãos um com o outro, mas às vezes a igreja julga o outro, e isso é algo que nós temos a cada dia estar treinando mais e mais para deixar de ser exército que mata os seus soldados. E quando a gente tiver alguém numa situação dessa, você dar a mão, né, e você poder ajudar. Aleluia. Vamos lá para o versículo 7. Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como ser humano. Quem faz isso é enganador e inimigo de Cristo, né? Ele é bem enfático aqui de pessoas que não afirmam, mas você sabe que pessoas que não afirmam são aquelas também que não falam, né? Não é simplesmente você chegar e viver uma vida caridosa, cheia de amor, mas você nunca declarar quem é o seu Senhor, a quem você serve. É você viver no seu trabalho, você ser uma pessoa maravilhosa e todo mundo te reconhece como uma pessoa boa. Mas quantos têm te reconhecido como homem e mulher de Deus? E nós temos que ter esse cuidado em nossas vidas. Mais uma vez, muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmado que Jesus Cristo não veio como ser humano. Quem faz isso é enganador e inimigo de Cristo. Algumas outras traduções vai dizer anticristo, né? É enganador e anticristo.
Porque aqui, quando Jesus veio como homem, houve essa necessidade para quê? Para que nós, que fomos condenados por um único homem, Adão, fôssemos salvos também por um único homem, Jesus. E ele precisa ser reconhecido como o Senhor que veio em carne, que cresceu, que sofreu naquela cruz, morreu e ressuscitou por amor de cada um de nós. Versículo 8: tomem cuidado com vocês mesmos, para que não percam o trabalho que já fizemos, mas recebam a recompensa completa. É interessante essa parte aqui, porque assim como João está dizendo ali para ela, para a gente se amar, para amarmos uns aos outros, ele vai e diz: tome cuidado com vocês mesmos, para que o nosso trabalho não tenha sido em vão, né? Aí, ele vai aqui para uma frasezinha que diz assim, ó: estar de pé é estar um passo para a queda. Cuidado. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Isso é ter o cuidado com a nossa própria vida. A gente continuar a ter comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com o Pai é algo fundamental. É uma necessidade nossa. É uma necessidade nossa maior, não é tal como, é maior do que o que comemos. É maior do que o que respiramos. É maior que a próxima batida do nosso coração. É mais que tudo. A nossa intimidade com o Pai é o nosso princípio de vida. Sem ela, a gente é apenas como um ser humano sem vida andando sobre a terra. Nós precisamos do ar que nós respiramos. É a nossa intimidade com o Pai. Nós precisamos do nosso alimento. É a nossa intimidade com o Pai. Nós precisamos do nosso coração batendo. É a nossa intimidade com o Pai. Se nós colocarmos, se eu colocar a intimidade com o meu Pai dessa forma, a minha vida, toda ela, vai ser muito melhor. Melhor hoje do que já foi ontem e melhor amanhã do que está sendo hoje. E no futuro vai ser ainda melhor para aqueles a quem eu estou ensinando. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Nós sabemos que cada letra dessa palavra vai se cumprir. O amor é uma necessidade, estarmos amando uns aos outros é uma necessidade, por quê? Porque esse amor é o que nos mantém de pé. E nós precisamos ter cuidado, porque o estar de pé é um passo para cair. Porque não tem como você cair se você já estiver no chão. Cuidado com os falsos mestres e doutrinas erradas. O amor nos mantém de pé. O amor é sábio, é escolha. Como uma frase que às vezes eu escuto: você ama, mas você não é besta. Amar alguém, amar a pessoa, amar o seu irmão, não é você ser besta. Amar é uma escolha, amar é sabedoria. Quando você ama com sabedoria, as pessoas não conseguem se aproveitar de você. Porque a sabedoria vinda do Senhor vai te ajudar a discernir o caminho a seguir. Amém? Aleluia. Hoje, mais do que nunca, e no futuro ainda mais
precisamos ter comunhão com Deus, amarmos uns aos outros, sermos fiéis ao Senhor. Além de conhecer e praticar a verdade, devemos também ser capazes de reconhecer as heresias. A doutrina central da nossa fé é Cristo Jesus. E nós precisamos estar nele, conhecer a Cristo, porque se você conhece a Cristo, você sabe por onde seguir. Um treinamento que é feito em alguns bancos para reconhecimento de cédulas falsas é o seguinte: eles não vão ensinar a pessoa que está sendo treinada a reconhecer uma cédula falsa. Eles vão ensinar a pessoa que está sendo treinada a reconhecer todos os traços de uma cédula verdadeira. Porque quando você não encontrar o traço da verdade na cédula falsa, você já saberá que aquela cédula será falsa. Vamos continuar. Aleluia. Pois quem deseja... Não, é o 9, né? Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa. Não receba essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com você, pois quem deseja a paz a essa pessoa é companheiro no mal que ela faz. Foi muito interessante o estudo que eu vi sobre esse versículo, que ele dizia assim, que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós compartilhamos. Na sua rede social. Com o que você compartilha na sua rede social. Porque se nós compartilhamos na nossa rede social aquilo que não tem a ver com Cristo, aquilo que não passa pela peneira de Cristo, nós estamos compartilhando isso aqui que ele falou. Nós estamos recebendo o mal. Ele vai dizer aqui, que a paz esteja... Não receba essa pessoa na casa de vocês, nem lhe digam que a paz esteja com você, pois quem deseja a paz a essa pessoa é seu companheiro no mal que ela faz. Se você compartilha algo que não é correto, porque você achou legalzinho, mas se você for nos princípios da palavra do Senhor, você vai saber que aquilo não é bênção. Você está compartilhando o mal. Você está sendo cúmplice. E isso é muito sério. Às vezes você tem o seu princípio formado na palavra do Senhor. Aí... Nossa, eu vou entrar numa cor bem feminina, tá certo. Aí eu vou. Você está lá, aquele vestido lindo e maravilhoso. Amém, amadas? Aí você vai compartilhar. A amada está lá assim, Não, a fenda começa aqui, na cintura. Né? Não faz parte. Amém? Nós temos que buscar os princípios da palavra do Senhor. Aleluia. Vamos lá, ainda 12. Ainda tenho muitas coisas a dizer a vocês, mas não quis fazer isso por carta,
pois espero visitá-los e falar com vocês pessoalmente, para que assim a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua querida irmã, mandam saudações, né? Essa finalzinha aqui leva ainda mais a acreditar que ele estava falando para a igreja. Aleluia. O que ele diz aqui? Que ele não vai continuar escrevendo, porque ele quer chegar ali pessoalmente para falar com ela, para falar com a igreja, para falar com aquele povo. Porque ali, pessoalmente, a alegria seria o quê? Completa, né? E uma coisa, vamos para o antigo, telefone. Aquele telefone que tinha um fiozinho, não é celular não, telefone, aquele antigo, né? Não lembro se era minha mãe ou minha avó, e dizia que a gente não era para estar combinando nada por telefone, que fosse conversar pessoalmente. Às vezes você está lá no WhatsApp falando algo muito sério no WhatsApp, e aí você briga por nada. Às vezes gera uma inimizade por nada. E aí quando você, finalmente, às vezes há muito tempo perdido, você chega junto com aquela pessoa e começa a conversar, não era assim que eu estava dizendo. Foi um mal-entendido. E isso é muito importante, nós termos o cuidado, né, de estarmos conversando. Quantas vezes, nos últimos dias, você já chegou para alguém para conversar pessoalmente? Para dar um oi? Para mandar aquele abraço pessoalmente? E isso é muito bom. Sabe? Na nossa intimidade com o Senhor, a gente precisa ter cuidado de não estar mandando WhatsApp para Ele. Pai, eu preciso disso, tchau, boa noite, bom dia, boa tarde. Pai, o dia hoje foi chato, tchau. Pai, onde é que o Senhor estava quando eu precisava? E aí, a gente nem aguarda a resposta. Precisamos buscar o amor. E o amor, ele não é mentira. O amor não é fingido. Como diz a palavra, como diz esse louvor que a gente cantou no final. Nós precisamos viver a verdade em Cristo. E isso precisa ser em amor. Às vezes, as nossas lutas do dia a dia são tão difíceis, mas quando a gente escolhe estar gastando para Ele, é diferente. Sabe, porque vem um novo fôlego. João não diz à toa para que a igreja, aquele povo continue a se amar uns aos outros. Continue a se amar. Lá naquele versículo, ele não fala todos. Ele diz alguns estão fazendo a vontade de Deus. Alguns estão fazendo a vontade do Pai. Alguns estão fazendo. Quando ele vai dizer, continuem, ele não diz que alguns continuem. Ele simplesmente afirma, continuem a amar uns aos outros. Vai sobre aqueles que estão fazendo e aos que não estão fazendo. Para aqueles que estão fazendo, continue a fazer mais e mais, vigiando porque estão de pé. E aqueles que não estão fazendo, que comecem a ver a manifestação dos que estão fazendo e começar a fazer também. Porque quando há a manifestação do amor, ela é contagiante e a gente sente a necessidade de fazer também.
Quando o pastor falou do curso aqui de teologia, logo no início, nós, às vezes, pensamos, muitas pessoas pensam assim, que a teologia não é para a igreja, que a teologia, a gente precisa conhecer a Deus. A gente estuda teologia para conhecer a Deus. A gente estuda a teologia para fazer com que a razão chegue ao Pai e para fazer com que a emoção fica controlada ali, sabe? E deixe com que a razão tenha emoção e que a emoção tenha razão. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas eu creio que o Senhor irá abençoar a vida de cada um de nós. Você pode não estar fazendo o curso de teologia, mas você pode estudar a Bíblia, você pode estudar a sua palavra. Sabe, quando a gente diz meditar na palavra do Senhor, nada mais é do que estudar o que ali está dizendo. É você procurar saber para quem que João estava escrevendo aquela carta. Que momento era aquele? Qual a situação? Essa leitura vai servir para quê na minha vida? Onde eu posso colocá-la? Você vai se surpreender o quanto o Senhor poderá fazer na sua vida. Que o Senhor tenha aberto os nossos entendimentos, o nosso coração, e que nós possamos levar essa palavra por onde quer que formos. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Quero convidar você a abaixar sua cabeça aí onde você está. Nós vou fazer aqui com você apenas um momentinho antes de a gente entrar na oração. Um momentinho de orar esta carta. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Jesus, já te agradeço, Pai, porque o Senhor enviou esta carta para nós, porque o Senhor falou conosco. Obrigado, Senhor, pela tua orientação. Obrigado, Pai, porque eu consigo te fazer feliz fazendo a tua vontade. Obrigado, Senhor, porque obedecendo eu te faço feliz. Oh Deus, e eu quero fazer nesse momento uma escolha. Eu quero amar os meus irmãos. E eu desejo de coração que esse amor seja recíproco, que eles possam me amar também. Senhor, eu vou orar por eles. E eu creio que eles vão orar por mim. Porque assim, Senhor, o Senhor nos disse esta noite para nos amarmos uns aos outros. Queremos, ó Deus, todos os dias estar na tua presença. Senhor, escolhemos amar com sabedoria. Ajuda-nos, Senhor, a identificar todo falso mestre. Ajuda-nos, Senhor, a identificar todo falso mestre. Todo aquele, Senhor, que até disser a tua palavra, mas esconder algo da tua palavra, para que eu não saiba de ti, da tua promessa. Ensina-me, ó Pai, que eu tenha discernimento e sabedoria para reconhecer, Pai, o falso e o verdadeiro. E, Senhor, que a tua verdade seja uma realidade da minha vida. Porque, Senhor, eu quero viver uma vida de verdade na tua presença. Eu quero te render louvores com a minha alma. Eu quero, Senhor, entregar a ti
a adoração que o Senhor deseja. Tudo isso para a tua honra e para a tua glória. E que cada coisa que eu fizer, eu faça como para ti, Senhor, gastando a minha vida no teu altar. Em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para o Senhor. O nosso Deus é maravilhoso, amém, igreja? Aleluia. Vamos ficar de pé para a gente orar. Entre agora em espírito de oração. Eu sei que durante o dia todo talvez você tenha poucos momentos de orações. E o crente que não ora é um crente fraco. E às vezes a gente se preocupa, talvez porque ore pouco, ou porque tenha pouco tempo para orar. Eu aprendi que durante esses momentos que nós tiramos de oração com Deus, orar também é ouvir. Orar também é ouvir. E quando você está ali escutando aquela canção em espírito, e o Espírito Santo está falando para você, mas eu não desisto de você. E você estava ouvindo aquela canção, e aquela canção está te machucando, porque ela está falando de uma verdade que muitas vezes é tão dura para você. Mas o Espírito está trabalhando em você e fazendo você sentir. Se você sente, é porque você ainda o ama. Porque se você não amasse, você não sentia nada, querido. Então, diante de uma oração, talvez em silêncio, só em meio a gemidos, mas o Espírito está intercedendo por você, e você se quebranta, e até isso não é você, é o Senhor. Aleluia. Então que agora você possa se quebrantar. Talvez diante de um silêncio você diga: Senhor, eu preciso tanto de Ti, que chega a doer. E o Senhor vai criando marcas na nossa alma, marcas de amor, marcas de paciência, e vai se aperfeiçoando a verdade. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. O tempo vai criar isso em você, querido. Aleluia. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Diga: e amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer. O que você fez por mim, e amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. Levante a voz e cante. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Peça a Ele com fé. Oh, aleluia. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim.
Oh, e amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. Diga, coloque suas marcas em mim, Jesus. As marcas que o amor fez em você. Oh, coloca, Senhor. Coloque suas marcas em mim. Fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Nós queremos ser a tua imagem sobre essa terra, Senhor. Nós queremos ser sua boca, nós queremos ser seus olhos, nós queremos ser seus pés, nós queremos ser a sua consciência santa, que não aceita mentira, que não aceita o pecado, que não aceita a enganação. Oh Deus, nós acreditamos, Senhor, que o Senhor nos chamou para ser discípulo. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com teus olhos e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo Que você fez por mim. e amar como você me ama. Você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer. O que você fez por mim e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer. Cuidar como você. Que você fez em ser oh, aumente esse amor em nós. Oh Senhor Deus. Nós queremos amar como o Senhor nos amou, me apaixonar como o Senhor se apaixonou. Nós queremos mais, mais, mais. Isso, levante a voz e comece a pedir mais do Senhor. Jesus, coloca mais amor em nossos corações. Isso, Senhor. Enche-nos com um vinho novo, vinho de esperança, vinho de amor. Isso, Senhor, nós queremos te buscar, nós te buscamos.
Espírito Santo, vem, 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 vem. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser suas pés, e olhar com seus olhos de graça e amor, olhar com seus olhos de graça e amor. Mais perto da morte, e o medo quer me parar, então me tira o medo. Peça. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, é o que me faz ver as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir um monte e muitos desistirão. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu desejo te encontrar, eu desejo te encontrar, eu desejo te encontrar, Senhor. A palavra diz: viver pela verdade e ser pela verdade, e não aceite meias verdades ou falsas verdades. Querido, a falsa verdade, ela se disfarça de verdade para que ela se torne verdade. Mas para que ela se torne verdade, é necessário que ela convença que a verdade é mentira. E é por isso que o apóstolo João diz: olha, não tenha comunhão com eles, não ande com eles, não converse com eles, porque eles são falsos. A palavra falsa, essa palavra está dizendo algo que parece ser, mas não é. Para você entender a gravidade, é como se você tivesse sentido um infarto e precisasse naquela hora de um médico, mas quem se apresentasse fosse um falso médico. Se um falso médico se apresentar na hora que você precisa, o que acontece? Em um momento crítico, você imagina aí, você está em cima de uma maca e automaticamente os enfermeiros estão levando você urgente para a UTI, e de repente se apresenta ali um falso médico e começa a dar instruções de YouTube, instruções que ele viu em YouTube, até parecia verdadeiro, bisturi, não sei o que. Os enfermeiros dizem: ele deve saber o que está fazendo, mas quando ele abrir o paciente, ele não vai entender nada do que está acontecendo ali dentro. Ele pode tirar a sua vida. Essa é a gravidade de um falso mestre, de um
falso ensino, de um falso pastor, de uma falsa religião. Em um momento crucial de vida, ele pode levar você à morte. Então o apóstolo João disse: não ande com eles, não converse com eles, não dê a paz com eles. Enquanto a Leninha estava falando, eu estava lendo ali, eu estava me lembrando em algumas situações que eu me sentei com algumas pessoas também religiosas, porque a gente é visto como religioso, e aquelas pessoas diziam a verdade delas, e o interessante é que depois delas dizerem a opinião delas, a verdade delas, elas olham para nós e pedem um pedido de positivo, de concordância. Eu acabei de falar a verdade, e de repente ela diz outra verdade, outro caminho. E aí fica aquela pergunta: por educação, vou eu ficar calado? Porque cada um tem a sua opinião. Quem é conivente com a verdade não pode ser conivente com a mentira. É como se você dissesse, alguém dissesse: esse cara, ele não é médico, mas ele sabe o que está fazendo. Aquela conversa da IA lá que falou inteligência artificial. É legal, mas não é um médico, cuidado. É legal, mas não é um médico. É legal, mas não é um amigo. Você conversa com seu telefone hoje, ela parece um amigo. Conta uma história para mim, ela conta. Diga uma palavra para mim de ânimo, ela diz. Mas ela não é um amigo. Ela é um falso amigo, frio como gelo. E nós somos chamados para viver a verdade, não uma verdade, mas a verdade. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Então, quando as pessoas falarem de outro caminho, por mais que seja até um bom caminho, não é a verdade. A verdade é Jesus, é o único caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E eu não posso concordar com você. Então, por educação, diga: essa é a sua opinião. E a pessoa vai dizer: ah, mas você está dando a sua opinião. Você diz: eu não. Eu posso abrir com você João 3,16, Romanos 10,17, que diz que a minha sorte é ter dado ouvidos à palavra de Deus, e que a palavra seja verdadeira, e todo homem mentiroso se não está falando dela. Não é a sua opinião, não é a minha opinião, existe a verdade, e eu não vou ser conivente com isso. Você pode sentar com crentes, com católicos, com espíritas, com hinduístas, com budistas, com ateus, e cada um dizer a sua opinião, mas eu vou te dar uma dica: não diga a sua. Não dê a sua opinião, senão você vai ser mais um. Fale da verdade. Não dê a sua opinião, fale da verdade. Viva na verdade, permaneça na verdade. E se a verdade te condenar, escuta isso: se a verdade que você mesmo atestar te condenar, se arrepende e volta para ela, porque ela é poderosa para te salvar. Não faça como eles, que andam numa falsa verdade, como se fosse a verdade, só porque é legal, só porque é bonitinho. Não. A verdade exige veracidade, e não, como é que eu vou dizer, conveniência. Pastor, então eu não posso me sentar em uma roda porque eu vou acabar sendo chato. Se você não está vivendo o evangelho, você não é chato.
Agora, se você estiver vivendo o Evangelho para esse mundo, você já é um chato. Você é chato no trabalho, por isso que as pessoas te perseguem. Você é chato no colégio. Para quem não quer saber da verdade, para eles é como se você fosse uma mentira, porque eles estão vivendo a falsa verdade. Você está entendendo? E Jesus disse assim: alegre-se se você está sofrendo por causa de mim, porque eu sou a verdade. Quando a gente canta aquela canção que diz assim: olha, Ele está vindo, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz. Olhem, Ele virá. Ele virá, e o governo. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E por Ele que eu estou gastando a minha vida. Por amor e com alegria, dono dos meus dias. Não tenha medo de viver a verdade, porque no fim não será algumas bocas, nem alguns joelhos, mas todo joelho e toda boca. A boca confessará e o joelho se dobrará. Eis aí o Senhor. Mas para aqueles que vivem a verdade, será um momento de glória, será um momento de sorriso. Os choros serão de alegria. E você vai dizer: veja, Ele traz a sua recompensa. Vivam na verdade. Você está preparado para viver na verdade? Então não sorria de piadas imorais, nem fique rindo de pessoas que buscam o Espírito Santo, porque Deus é real, muito mais real do que eu e você, e Ele tem o controle de tudo. E quando nós entendermos quem Ele é e como Ele é, nós vamos aprender a aceitar mais e a viver mais diante da vontade dEle. Pai, essa noite nós nos firmamos na verdade, a doce verdade, mas que nesse mundo é tão dura. E como o Senhor falou, eu trouxe a espada, e essa espada ela não vai trazer a paz, ela vai trazer muitas vezes a divisão de pai e filho, de nora e sogra, porque uns vão optar pela verdade e outros vão andar por um caminho estranho, mas nós escolhemos a Ti, Senhor. Nós escolhemos a Ti. Diga comigo: eu escolho a Ti. Eu escolho a Ti. E permaneço na verdade, ainda que muitos me abandonem. Está preparado? Para algumas amigas abandonar você porque elas vão achar você chata, atrasada. A fulano não é chato. Não sou chato. É que eu não concordo com a mentira, porque a mentira vai levar você a um falso médico, que quando você precisar de salvação, ele não vai poder te salvar. Então dá para você ser uma pessoa que é legal com todo mundo, mas não conivente com a mentira. Não diga: casou, mas pode separar. Não pode. A não ser que a causa seja realmente de traição, de algo maligno. A conversa de que o amor
coniventes com isso. Não é porque o amor entre nós acabou e a gente ficou amigos. Vocês vivem em pecado. O amor não acabou coisa nenhuma. O sexo foi o que acabou entre vocês. Vocês relacionavam amor. Como o amor de pai e mãe nunca acaba, de filho nunca acaba, e por que o amor de marido e mulher acaba? Mentira! 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 E nós não podemos ser coniventes com a mentira! Ela é a mentira! E por isso hoje a família é tão atacada. Mas se depender de nós, alguém pode levantar a mão comigo? Se depender de nós, vamos permanecer na verdade. Não casei para separar. Meu amor não vai acabar pela minha esposa, como nunca acabará pelas minhas filhas, como nunca acabou pela minha mãe, nem depois de morta. Nunca, nunca acaba o amor, nunca acaba. Ele nunca desfalece. Ele é sofredor, ele é benigno, ele é perseverante. E nós seremos a geração que será eleita para viver a verdade e permanecer na verdade. E para isso, Senhor, levante as mãos e diga: me dá teu Espírito Santo, que conteste no meu coração mentiras, falsidades, ao qual forem ditas nos meus ouvidos com som de piedade. Coitadinha dela, coitadinho dele, ele merece ser feliz. Merece ser feliz. E já teve 5 casamentos e agora com o que está não é dela. Aonde? Aonde está a felicidade nessas coisas? Fale comigo: eu conheço a verdade, e a verdade nunca diminui. As águas que fluem da verdade são águas inesgotáveis, águas vivas para sempre. Diga: eu conheço a verdade. Fale mais forte: eu conheço a verdade e luto pela verdade e permanecerei firme nela, porque ela me salvará. Aleluia. Se tem uma coisa boa para você lutar, é pela verdade. Queria que você convidasse alguém para orar agora. Vamos orar 2 a 2. Ore pela vida de alguém, homem com homem, mulher com mulher. Vamos entrar nesse momento de oração. E diante daquilo que nos foi falado, permaneceremos orando uns pelos outros. Jesus dizia: cuidado com os falsos mestres, porque eles são como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A gente podia trocar e dizer assim: cuidado com os falsos mestres. Eles parecem médicos, mas na hora de salvar o paciente, só salvam a si mesmos. Ore por você e diga: Senhor, que eu não seja enganado. Mais uma vez não. Que eu tenha cuidado, Senhor, com essas coisas erradas que estão aí fora. Até quando eu for ouvir algum áudio, alguma canção, algum podcast, até quando for de alguém que eu admire, mas se me parecer estranho, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Jesus disse essa frase para o seu amigo íntimo Pedro, quando ele falou algo tão bom, mas que era contra a verdade. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque você não entende a verdade, só entende as coisas desse mundo. E quando aquilo começar a seduzir você, você vai dizer assim: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, eu não aceito. Eu não aceito. Está repreendido em nome de Jesus. Você não vai me enganar com as suas mentiras.
verdade é maior em nós. Isso. Diga sobre a sua irmã: Deus te abençoe com a verdade. Deus te abençoe com a verdade. Deus, diga sobre o seu irmão: Deus faça os seus olhos abertos, seu entendimento limpo, para entender tudo, para que a mentira não se instale, não te engane, não te absorva. Assim eu te ver nitidamente. Que toda mentira caia por terra, que toda fraude caia por terra, que toda máscara caia por terra, em nome de Jesus. Amanhã eu preciso Que a verdade se instale no nosso coração como um fogo consumidor, consumindo. E quando aquilo se ativar em nós, a palavra será liberada da nossa boca, que libertará o cativo, libertará o enganado. A palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, e ela é guardada no teu coração, para que você não venha pecar contra Deus. E ela também é capaz de fazer com que você seja usado como um homem e uma mulher que expressa a verdade. Fale da verdade, sem medo, doa quem doer. Fale da verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando alguém perguntar a você, você não acha? Pedindo uma concordância, você diz: o que eu acho é que o único Deus que morreu numa cruz, o único e verdadeiro Deus que me salvou, que me libertou dos meus pecados, é Jesus de Nazaré. Na verdade eu não acho, eu tenho certeza absoluta, só Ele é Deus. Essa é a verdade. E tudo que passa disso é mentira, é engano. E nós nos firmamos na verdade. Diga comigo: Senhor, abençoa o meu irmão, a minha irmã, para que ela não se negue diante da verdade, mesmo que sejam os pais, tios, avós, mas com todo respeito, elas não se neguem à verdade. Mesmo que sejam amigos, amigas, com todo respeito e amor, não se neguem à verdade, pois a verdade salvará toda a sua casa. Diga para esse irmão, essa irmã, diga: a verdade libertará toda a sua casa, em nome de Jesus. Dê um abraço a essa pessoa que você orou. Aleluia, 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 aleluia. E se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, e de novo. E se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, e de novo. Levante as mãos para a sua casa, ore pela sua família. Oh meu Deus. Se tu quiseres, Senhor, salva a minha família, Senhor. Se tu quiseres, Senhor, tira as escamas dos olhos deles. Coloca temor no coração para que eles te conheçam. E a mentira, Senhor, será revelada, e a verdade triunfará. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode salvar a minha casa. Diga: eu e minha casa, eu permaneço crendo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu verei. Diga o nome da pessoa, fale o nome dela. Eu verei
Comece a orar sobre as suas finanças. Você que vai dizimar, você que vai ofertar. Pegue seu envelope, ou se for fazer pelo Pix, Sara está colocando aí nas TVs. Mas eu queria que nesse momento o Senhor olhasse para as suas condições. Que o Senhor olhasse para o seu coração e visse a intenção do teu coração. E eu queria que você agora dissesse: Senhor, olha as minhas condições. Se eu tivesse mais, eu poderia abençoar mais. Mas o Senhor sabe, diante do que sou, a fidelidade que tenho a Ti, que o meu coração se alegra em ser fiel. Obrigado, Deus, que diante de tudo que me falta, não me falta fé para permanecer fiel a Ti até o fim. Diga: Senhor, não vou ser enganado de novo. Não vou ser enganado nessa área dos dízimos e das ofertas. Eu vou ser fiel, porque assim Tu és fiel a mim, em nome de Jesus. Traga seu dízimo, traga sua oferta com alegria e louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Diga mais uma vez: te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Porque somente a Ti, Jesus. Tem alguém nesse lugar que precisa de oração e unção com óleo por alguma enfermidade? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. A palavra de Deus fala que se tem algum de vós doente, vá até os presbíteros da igreja. Eles vão ungir você com óleo e você vai ficar curado. Essa é uma palavra que nós temos que nos segurar. Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparar aqui, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Coloque as mãos na sua mente. Aí está seu campo de batalha. A palavra é a ferramenta. A verdade liberta. Quando a ansiedade vier te perturbar, a depressão, uma tristeza que você não sabe de onde veio, você vai dizer para você mesmo: como eu vou falar o meu nome, você fala o seu. Diga comigo: Leandro, você conhece a verdade. Fale o seu nome. Leandro, você conhece a verdade e não dê ouvidos a falsas verdades.
a mentiras disfarçadas de verdade. Se a depressão chegar até você, você diz: Leandro, diga o seu nome, Leandro, você conhece a verdade? Permaneça na verdade, porque se o teu coração te condena, maior é Deus que o teu coração para te salvar. Pai, eu abençoo cada mente, cada coração, cada batalha travada, que seja para a tua honra e a tua glória. Tu és o nosso troféu e permaneceremos em vitória, porque estamos firmes em Ti, em nome de Jesus. A igreja diga: levante as mãos nos quatro cantos da igreja. Nós oramos pela nave da igreja, pelo corpo da igreja, pela família ouvir. Todos os que estão aqui, os que não estão, os que estão passando por alguma luta, nós oramos agora e nós nos juntamos a essa dor deles e dizemos: o Senhor é contigo, igreja. O Senhor tem uma palavra sobre ti e você florescerá, porque na alegria dessa igreja o Senhor falou: ninguém tocará, porque eu mesmo cuido da minha vinha, eu mesmo cuido da minha vinha e eu me alegro nela. Então, Senhor, aonde tiver um membro desse lugar, dessa igreja, dessa família, e o Senhor agora toque eles, acenda a chama do coração, compre sobre eles o sangue que o Senhor mesmo derramou, o teu sangue na cruz. Invoque, Pai, o sentido deles sobre mente e corações e façam que eles sintam a tua presença aonde quer que eles estejam. Isso em nome de Jesus. A igreja diga: queria que você orasse por cada criança agora. As crianças que virão para cá sábado, que estarão sobre esse lugar. Coloque seus filhos também, seus sobrinhos. Coloque pessoas que você conhece, que precisam trazer os filhos nesse lugar. Essas crianças serão instrumentos na mão de Deus para converter mãe que sofre, pai que sofre. Pai, nós oramos pelas nossas crianças e nós dedicamos, Senhor, elas a Ti. Não há impedimento entre vocês, Pai, não há. Como o Senhor disse: deixai vir as minhas criancinhas. Nós estamos aqui para reuni-las, para que o Senhor venha encontrar com elas. Então esteja, Pai, em nome de Jesus, tocando cada mãe, tocando cada pai, tocando cada criança, para que eles estejam aqui, Pai, sábado, em nome de Jesus. Pai, nós queremos também orar pelas tias, pelos tios, esses voluntários, Senhor, que estão trabalhando nessa obra. Senhor, que o Senhor cubra eles com o teu manto sacerdotal, que eles são pastores de crianças, eles são pastores de uma geração nova, e o inimigo não vai enganá-los, não vai comprá-los, porque eles já são comprados pelo teu sangue. Pai, coloca sobre eles o manto e proteção, para que eles não fiquem doentes, para que eles não vivam em confusão, que esses dias sejam um dia de paz na casa de cada tio, de cada tia, que as batalhas da mente não sejam presentes, para que eles possam trazer o amor de Deus sobre as crianças no sábado. Também oramos pelos voluntários que vão trazer com os carros, que vão ajudar cada volante, cada pessoa que vai estar aqui apoiando. Nós oramos e nós declaramos em nome de Jesus a tua cobertura, Pai, para que esses dias sejam dias de vitória na tua presença. A igreja diga: deixa eu orar sobre você, Pai. Eu oro sobre o teu povo, e que eles sejam firmes diante da verdade e que não se entristeçam nela. Queridos, não há tristeza na verdade. Aleluia. Não há tristeza na verdade nem na morte, porque quando nós morrermos, nós sabemos para onde vamos. Então, quando você estiver triste, não ache que é porque você conhece a verdade. Não há tristeza na verdade, não há peso na verdade. O fato de Jesus é leve. O peso é desse mundo, o peso é das mentiras. Então eu te abençoo no amor do Pai, na graça dessa verdade que é a graça do Filho, e no amor incondicional na pessoa do Espírito Santo, que te favorece todos os dias
a permanecer fiel. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Dê a paz do Senhor para alguém. Que Deus te abençoe.